A Morte do Demônio em Chamas está prestes a chegar aos cinemas e provavelmente não existe momento melhor para revisitar um dos filmes mais brutais de toda a franquia. Porque por mais que muita gente já tenha assistido o remake de 2013 várias vezes, a verdade é que existem detalhes escondidos ao longo do filme que passam despercebidos até por fãs que conhecem praticamente cada cena de cor. E eu não tô falando de easter eggs que você encontra em menos de 5 minutos pesquisando na internet. Eu tô falando de escolhas de roteiro, decisões de direção e curiosidades de bastidores que mudam a forma como algumas cenas são enxergadas depois que você percebe o que realmente está acontecendo. Alguns desses detalhes ajudam a entender melhor a história, outros mostram o cuidado absurdo que existiu por trás da produção, e alguns são tão discretos que provavelmente passaram despercebidos mesmo depois de várias revisões. Então já deixa o like e se inscreve no canal se você é novo por aqui, porque hoje eu vou te mostrar os 10 detalhes que você não percebeu em A Morte do Demônio de 2013. E o primeiro deles talvez seja também um dos mais interessantes, porque existe uma chance desse remake não ser exatamente um remake. Eu sei que isso parece estranho, principalmente porque durante anos o filme foi divulgado dessa forma, mas quando você observa alguns elementos da história, começam a surgir dúvidas bastante curiosas. Quando o grupo chega à cabana, tudo ali transmite a sensação de que aquele lugar já testemunhou horrores antes. Não parece apenas uma construção abandonada. Existem marcas, vestígios e uma atmosfera que sugere que algo terrível aconteceu muito antes da chegada daqueles personagens. O mais curioso é que o diretor, Fede Álvares, já comentou que imaginava os acontecimentos dos filmes clássicos coexistindo no mesmo universo dos eventos de 2013. E quando somamos isso, a famosa cena pós-créditos com Ash Williams aparecendo rapidamente, surge uma interpretação interessante. Talvez a história não esteja recontando os acontecimentos do original, talvez ela esteja mostrando uma nova tragédia acontecendo em um lugar que já havia sido amaldiçoado décadas antes. E sinceramente, essa possibilidade torna tudo ainda mais assustador, porque significa que aqueles personagens nunca tiveram chance alguma. Eles estavam entrando em um pesadelo que já existia muito antes deles chegarem ali. Agora, uma das coisas que esse filme faz extremamente bem é preparar acontecimentos importantes sem chamar atenção pra isso. E talvez o melhor exemplo seja a famosa faca elétrica da cozinha. A primeira vez que assistimos ao filme, ela parece apenas mais um objeto comum no cenário. Nada nela chama atenção. Não existe uma música dramática tocando ao fundo, ninguém faz um comentário sobre ela, e a câmera não tenta destacar sua importância de forma exagerada. Mas o filme faz questão de mostrá-la. Pouco tempo depois, quando Natalie acredita que a infecção demoníaca está se espalhando pelo seu corpo, ela toma uma das decisões mais desesperadas de toda a história e usa justamente aquela faca para amputar o próprio braço. É um exemplo perfeito de foreshadowing. O objeto é apresentado muito antes de ser utilizado, permitindo que a cena pareça natural quando finalmente acontece. O mais interessante é que estamos falando de algo extremamente cotidiano. Uma ferramenta doméstica, criada para tarefas simples da cozinha, acaba se transformando em um instrumento de horror absoluto. E essa é uma das características mais inteligentes do filme, fazer o espectador sentir que qualquer objeto aparentemente inofensivo pode se tornar uma ameaça dentro daquele ambiente. Mas existe algo ainda mais interessante quando observamos a forma como o horror se espalha ao longo da história. Durante boa parte do filme parece que Mia está apenas passando pelo mesmo processo de possessão que já vimos diversas vezes em outros filmes da franquia. Só que quando analisamos os acontecimentos com mais atenção, percebemos que existe uma progressão extremamente específica acontecendo diante dos nossos olhos. Primeiro surgem as visões, depois aparecem as alucinações cada vez mais perturbadoras. Em seguida vem as mudanças de comportamento, a agressividade crescente, a deterioração física e finalmente a possessão completa. O curioso é que todas essas etapas são descritas pelo próprio Necronômico. O livro praticamente apresenta um roteiro do que vai acontecer com ela. Isso faz com que a transformação da personagem pareça muito mais planejada do que muitos espectadores perceberam durante a primeira exibição. Nada acontece de forma aleatória, cada estágio da queda de Mia segue um caminho que já havia sido previsto muito antes. E quando você reassiste ao filme sabendo disso, duvido não ficar impressionado com a quantidade de pistas que estavam escondidas diante dos nossos olhos desde o começo. E é justamente essa transformação que leva a um detalhe que muita gente nunca percebeu. Por que Mia acabou se tornando uma personagem única dentro da franquia? Ao longo dos filmes de A Morte do Demônio, a possessão normalmente representa um caminho sem volta. Quando alguém é completamente dominado pelas forças demoníacas, o destino costuma ser inevitável. Só que a Mia quebra essa lógica. Depois de atravessar todo o processo descrito pelo Necronomicon, depois de ser possuída, enterrada e praticamente dada como perdida, ela consegue retornar. Isso faz dela a primeira protagonista da franquia a sobreviver depois de passar por uma possessão completa. E isso muda bastante a forma como a gente enxerga a sua trajetória. Porque ela não é apenas mais uma vítima tentando escapar, ela se torna uma sobrevivente de algo que teoricamente não deveria ter sobreviventes. Talvez seja exatamente por isso que tanta gente considere Mia uma das personagens mais interessantes que a franquia já apresentou. E falando na Mia, existe um detalhe de bastidor que ajuda a entender por que algumas cenas dela parecem tão desconfortáveis e intensas na tela.
Muita gente imagina que produções desse tipo utilizam truques de câmera para simular situações extremas. Mas durante as filmagens de A Morte do Demônio, Jane Levy realmente passou por experiências bastante pesadas para entregar o resultado que vemos no filme. Uma das mais impressionantes aconteceu justamente durante a sequência em que a Mia é enterrada. Embora todos os protocolos de segurança tenham sido seguidos pela equipe, a atriz chegou a ficar dentro da estrutura utilizada para a cena, cercada por terra durante as gravações. E isso contribuiu para a sensação genuína de desespero que aparece em alguns momentos daquela sequência. O mais interessante é que quando assistimos a cena, a sensação transmitida é de total sufocamento e impotência. E saber que a produção buscou criar aquele desconforto da forma mais prática possível ajuda a entender por que a cena continua sendo tão impactante mais de uma década depois. Afinal, existe uma diferença enorme entre interpretar uma situação extrema e realmente sentir parte daquela pressão durante as gravações. E por falar em cenas que permanecem na memória do público, é impossível não chegar ao momento que provavelmente se tornou uma das imagens mais famosas de todo o filme: a chuva de sangue no confronto final. Pra muita gente, aquela sequência funciona apenas como um espetáculo visual extremamente violento. E realmente funciona, mas existe um detalhe que transforma completamente a forma como enxergamos aquele momento. Se você observar com atenção, as passagens do Necronomicon ao longo da história, parece que o livro descreve uma série de acontecimentos ligados ao surgimento da entidade final, conhecida como Abomination. Entre esses sinais está justamente a chuva de sangue. Ou seja, aquilo não acontece apenas porque ficou visualmente impressionante. Aquela tempestade representa a confirmação de que a profecia foi concluída. Tudo que o livro havia previsto está acontecendo diante dos personagens naquele exato momento. E eu gosto muito desse detalhe porque ele mostra a confiança que o filme deposita no espectador. Em vez de parar a narrativa para explicar cada elemento, ele simplesmente apresenta as peças e deixa que o público faça as conexões sozinhos. Quando você percebe isso, aquela batalha final deixa de ser apenas uma cena sangrenta e passa a representar a realização completa da profecia que estava sendo construída desde o início. Mas existe uma curiosidade ainda mais absurda envolvendo essa mesma sequência. Porque quando as pessoas assistem a chuva de sangue, a primeira reação costuma ser imaginar que boa parte daquilo foi criada digitalmente. Afinal, estamos falando de uma quantidade tão exagerada de sangue que parece impossível reproduzir aquilo de forma prática. Só que a realidade é ainda mais impressionante. A produção utilizou mais de 50 mil litros de sangue falso durante as gravações da cena final. Sim, foram mais de 50 mil litros. E isso ajuda a explicar por que aquela sequência possui uma textura tão diferente de muitas produções modernas. Não estamos vendo apenas efeitos adicionados posteriormente no computador. Estamos vendo sangue sendo lançado fisicamente sobre o cenário, sobre os atores e sobre tudo que aparece em cena. Inclusive, a própria equipe comentou que as condições de filmagem ficaram extremamente difíceis por causa disso. O chão se tornava escorregadio, a visibilidade diminuía e várias tomadas precisavam ser refeitas por causa da quantidade absurda de líquido espalhada pelo set. E talvez seja exatamente essa insanidade prática que faz aquela sequência continuar tão marcante até hoje. Inclusive, o novo A Morte do Demônio em Chamas promete ser tão sangrento quanto. Se preparem. Só que o visual não era a única preocupação da equipe. Existe outro elemento que contribui muito pro desconforto que sentimos durante o filme e que quase ninguém percebe enquanto assiste. Eu tô falando das vozes dos Deadites. Quando ouvimos aquelas falas perturbadoras, aqueles sussurros e aquelas mudanças estranhas de tom, é fácil imaginar que tenha sido criado apenas com efeitos digitais. Mas boa parte do resultado veio de uma construção muito mais interessante. A equipe trabalhou com diversas camadas de vozes humanas reais para criar aquelas sonoridades. Em vez de depender exclusivamente de modificações artificiais, eles combinaram diferentes interpretações, diferentes registros vocais e diferentes gravações para reproduzir aquela sensação estranha que parece humana e inumana ao mesmo tempo. E talvez seja justamente isso que torna as falas tão perturbadoras. Nosso cérebro reconhece algo humano ali, mas ao mesmo tempo percebe que existe algo profundamente errado acontecendo. É uma sensação difícil de explicar, mas extremamente eficaz. E quando você descobre como aquelas vozes foram construídas, fica ainda mais fácil entender por que os Deadites desse filme conseguem ser tão assustadores. Curiosamente, mesmo trazendo uma abordagem muito mais brutal e moderna, A Morte do Demônio nunca esquece suas origens. E uma das melhores homenagens ao filme original aparece justamente em uma das cenas mais emocionais da história, o momento em que o David decide enterrar a Mia. Dentro da narrativa do remake, o objetivo é tentar salvá-la, interrompendo temporariamente a possessão. Mas existe um paralelo interessante quando lembramos
lembramos do primeiro filme da franquia. Em 1981, Ash também se vê obrigado a lidar com pessoas próximas que foram consumidas pelas forças demoníacas. As circunstâncias são diferentes, claro, mas a carga emocional é muito parecida. Em ambos os casos, existe alguém tentando fazer o impossível diante de uma situação completamente desesperadora. E essa é uma das razões pelas quais eu gosto tanto da forma como esse filme homenageia o clássico. Em vez de simplesmente copiar cenas famosas, ele pega sentimentos, conflitos e ideias centrais e os reconstrói sob uma nova perspectiva. É uma homenagem que funciona porque respeita o material original sem depender apenas da nostalgia. E antes da gente encerrar, existe um último detalhe que talvez explique melhor do que qualquer outro porque o filme continua parecendo tão agressivo visualmente, mesmo depois de tantos anos. Hoje estamos acostumados a ver filmes que dependem fortemente de computação gráfica para criar criaturas, mutilações, sangue e cenas de impacto. Só que aqui a produção seguia um caminho bem diferente. Grande parte das mutilações, próteses, maquiagens, ferimentos e elementos grotescos que aparecem ao longo do filme foram construídos fisicamente pela equipe de efeitos especiais. E eu tô aqui, gente, fechado com os efeitos especiais, tá? Os efeitos práticos. Filmes de terror, produtoras, voltem com eles urgentemente. Isso significa que os atores estavam interagindo com os objetos reais, maquiagem real e cenários reais durante as filmagens. E existe algo nos efeitos práticos que continuam funcionando de uma maneira muito particular. Obviamente, se você pega um filme feito digitalmente ou com efeitos práticos, o com efeitos práticos sempre vai ser melhor. Eles possuem textura, peso e imperfeições que muitas vezes acabam convencendo mais o nosso cérebro do que algumas soluções digitais. Talvez seja por isso que tantas cenas desse filme ainda causem desconforto mesmo para quem já está acostumado com o terror extremo. Existe uma sensação física em praticamente tudo o que a gente vê. E essa escolha ajudou a transformar A Morte do Demônio de 2013 em um dos remakes, ou talvez não remake, mais brutais e memoráveis que o gênero produziu nos últimos anos. E esses foram os 10 detalhes que talvez você nunca tenha percebido em A Morte do Demônio de 2013. Alguns deles estavam escondidos dentro da própria narrativa, outros ficaram restritos aos bastidores das filmagens, mas todos ajudam a mostrar o nível de cuidado que existiu por trás de um filme que continua sendo lembrado como uma das experiências mais intensas do terror moderno. E agora eu quero saber, qual desses detalhes mais surpreendeu você? E se vocês quiserem, num próximo vídeo eu posso trazer 10 detalhes escondidos em A Morte do Demônio, A Ascensão. Porque aquele filme também possui várias curiosidades, referências e decisões de produção que passam despercebidas na primeira vez que assistimos. Comenta aí se vocês querem, tá? Que eu com certeza posso trazer aqui pra vocês. Eu vou ficando nessa e a gente se vê num próximo vídeo.